Eu sou o pastor Bento Ferreira. Essa é a conclusão desse ensinamento no livro do Apocalipse. Quando o apóstolo João escreveu a terceira carta à igreja de Pérgamo, lá no Apocalipse capítulo 2, no versículo 17, ele disse o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Bom, foi isso que João escreveu. A pergunta é: quem comeu desse maná primeiro? A segunda pergunta: aonde ele está escondido? Porque o Senhor Jesus disse: dar-lhe-ei a comer do maná escondido. Então nós vamos saber quem comeu desse maná primeiro, antes que os salvos sejam servidos lá no céu. Esse maná era colhido no deserto pelo povo hebreu. Porque o povo hebreu sentiu fome e desejo de comer pão. Já havia entrado no deserto. Então foram até Moisés. Moisés, nós queremos comer pão. Lá no Egito nós comia pão. E aqui até agora nós não vê pão. Então Moisés orou a Deus. E Deus instruiu Moisés para pela manhã, ao cessar o orvalho, estaria pão para eles comer lá no deserto. Então Moisés falou para eles, e lá eles foram pela manhã, e lá eles colheram o pão. Esse pão, ele era do tamanho de uma semente de coentro. Preste bem atenção, uma semente de coentro ela é bem pequenininha. E esse pão que eles estavam colhendo era do tamanho de uma semente de coentro. Só que era bastante, com abundância. Cada pessoa colhia o tanto que queria, que podia comer. Por isso, eles colocaram o nome desse pão maná, porque era muito minúsculo, muito pequeno. Então, Deus deu esse pão que eles batizaram como maná. Vamos ver lá no livro do Êxodo, no capítulo 16, a partir do versículo 31. Vamos ver como foi, como era e como o povo que saiu do Egito fizeram com esse pão. É Êxodo capítulo 16, versículo 31 em diante. E chamou a casa de Israel o seu nome Maná. E era como semente de coentro. Era branco. E o seu sabor como bolos de mel. Veja bem. E disse Moisés: esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Encherás um gomer dele, e o guardarás para as vossas gerações, para que vejam o pão que vos tenho dado a comer neste deserto, quando eu vos tirei da terra do Egito. Disse também Moisés a Arão: toma um vaso e mete nele um gomer cheio de maná, e põe-no diante do Senhor, em guarda para as vossas gerações. Como o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim Arão o pôs diante do testemunho em guarda. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná
até que chegaram aos termos da terra de Canaã. Veja bem, como é fácil o entendimento sobre o maná quando a gente começa pela raiz da história. No versículo 33, nós acabamos de ler, do capítulo 16 do Êxodo, ele disse Moisés a Arão, toma um vaso e põe diante do Senhor, cheio do maná. Um vaso, tipo uma medida, e guarda para as vossas gerações. Então, Arão tomou aquele vaso, encheu ele de maná e guardou. Aonde Arão guardou? Guardou dentro da arca do concerto. Porque na arca do concerto só estava a vara de Arão, aquela vara que floresceu na mão de Arão, e as 2 tábuas dos 10 mandamentos. Ali estavam os olhos de Deus. E foi colocado junto esse vaso cheio do maná que eles colhiam, por ordem de Deus. Então foi fechado aquele vaso e foi fechado a arca. E aí, agora nós precisamos saber onde ele está escondido. Onde essa arca do concerto, com esse vaso, com o maná, com a vara de Arão e as 2 tábuas dos 10 mandamentos, estão aonde? Na verdade, quem são essas gerações que a Bíblia fala no verso 33, para as vossas gerações? Essas gerações, que está falando aqui, para guardar aquele maná para as vossas gerações, é a geração futura daquele tempo, que é essa, a geração da graça. Mas o que ocorre é que aquela geração lá, que saiu do Egito para Canaã, aquela geração colheu o maná e comeu com suas próprias mãos. E nós não vamos colher. A revelação diz que o Senhor Jesus, ele mesmo dizendo, vai nos entregar esse maná. Veja bem, é o Apocalipse 2, versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. Ficou muito tempo aquela arca fechada dentro do tabernáculo. Depois vieram outras gerações. Veio o rei Davi, veio o filho dele Salomão. E a Bíblia diz que quando os hebreus pregavam, eles falavam dessa arca. Eles falavam do tabernáculo, falavam dessa arca e falavam do que tinha dentro, do que havia dentro. Vamos ver aqui no livro de Hebreus, capítulo 9. Vamos ler 2 versículos, versículo 3 e 4. Hebreus, capítulo 9, versículo 3 e 4. Vamos ver o que os hebreus falavam. Mas, depois do segundo véu, estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro, que continha o maná e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas do concerto. Era isso aí que os hebreus pregavam. Ainda estava no Santo dos Santos. Mas quando que ela saiu de lá? Ela só ficou lá até o governo
do rei Salomão. Até aí. Depois, Deus deu outro destino a ela, porque só Deus sabia como seria o destino daquela arca, que ali estava os olhos dele. Então, o maná continua pregando os hebreus escondido dentro da arca, junto com a vara de Arão e os 10 mandamentos. E fechado ali. Ninguém podia tocar. Veja bem, a Bíblia diz que os historiadores, eles também, daquela época, falavam muito no Antigo Testamento. Eles liam muito. Os escribas, principalmente, liam muito, que eles são os doutores da lei. Mas ocorre o seguinte, que hoje existem os historiadores de um milênio para cá, de 1000 anos para cá, se levantou muitos historiadores, e até hoje temos muitos historiadores, e temos também arqueólogos. O que ocorre? Os historiadores dizem que a Arca do Concerto, ela está com os islâmicos. Mas não é verdade, porque os islâmicos nunca mostraram essa arca. Fizeram lá, no lugar do templo de Salomão, o domo da rocha, mas essa arca ninguém nunca viu. Os arqueólogos dizem que essa arca, uma parte dele, dizem que essa arca está em Roma. E a Constituição de Roma, lá na Itália, não permite que alguém chegue até ela. Também não é isso aí. Veja bem, as autoridades eclesiásticas também confirmam isso, que disse que o Papa, ele tem o domínio do povo que se aproxima dessa arca. Também não é isso. Porque essa arca, quem escondeu ela foi Deus. Existem historiadores falando que essa arca está em Sabá. Porque quando a rainha de Sabá veio visitar o rei Salomão, ela ficou bastante dias para ver a sabedoria, ouvir e ver a sabedoria do rei Salomão. E os historiadores dizem que ela teve um caso com ele. E quando ela voltou para Sabá, ela ganhou um filho dele. E esse filho, quando chegou numa certa idade, de 18, 19 anos, ele sentiu o desejo de conhecer o pai, o rei. Então ele veio até Jerusalém para conhecer o pai. E os historiadores dizem que na volta ele se encantou com a arca e levou a arca para Sabá. Não, também não. Porque nessa arca estavam os olhos de Deus. Porque ali estava a vara de Arão que floresceu. Ali estava as tábuas dos 10 mandamentos. Ali estava o vaso com o maná colhido no deserto. Não é nada disso que os arqueólogos falam, as autoridades eclesiásticas falam, os historiadores falam. Não é nada disso. Na verdade, essa arca que o Senhor, Deus, guardou ela está dentro do templo. Mas não é aqui na terra. Ela está dentro do templo lá no céu. Com o maná que foi guardado lá no deserto, fechado, ela está lá. Levou também esse maná. O próprio Deus recolheu ela. A revelação vai nos dizer agora. Vamos para o Apocalipse capítulo 11. Vamos ver. Veremos.
Apocalipse capítulo 11. Depois você vai conferindo tudo na sua Bíblia. Apocalipse capítulo 11. Encontrou? Vamos lá. Do versículo 15 ao 19, que é para nós entender aonde está a arca e por que o Senhor Jesus diz que é Ele que vai nos servir com o maná escondido. E quem escondeu? O Pai. Vamos ver. Versículo 15 de Apocalipse capítulo 11. E tocou o sétimo anjo a trombeta. E houve no céu grandes vozes, que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Versículo 18. E iraram-se as nações, olha só, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, e a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres o que destroem a terra. Vamos ver onde está o maná. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. E houve relâmpagos e vozes e trovões e terremotos e grande saraiva. É o final, a última trombeta. Veja bem, observe bem, que nós vamos voltar para a promessa do Senhor Jesus. No versículo 19. E abriu-se no céu o templo de Deus. Um templo que ele preparou para guardar a arca do seu concerto. E a arca do seu concerto foi vista no seu templo. Veja bem. E houve relâmpagos e vozes e trovões e terremotos e grande saraiva, porque ali seria o fim do planeta Terra. Bom, ficamos sabendo que Deus reservou para nós, lá no céu, a arca. Ele guardou, ele escondeu. Por isso que o Senhor Jesus fala assim, ó, no capítulo 2 do Apocalipse, versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. Esse que Deus escondeu lá. É ali. E é o único que vai abrir, é o Senhor Jesus. E Ele vai abrir quando nós já estivermos lá. Todos os salvos estiverem lá diante dele. É o que ele diz. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. Lá no deserto, o Êxodo,
nos revela que o povo hebreu colheu o maná com as suas mãos e comeram com as suas próprias mãos. Mas lá, na Nova Jerusalém, lá na Cidade Santa, o Senhor Jesus vai nos servir com suas mãos. Veja a diferença. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. Amém? Entenderam? É muito importante. Só vai ser aberta quando estivermos lá. É que essa arca do concerto será aberta, mas só um pode abrir, o Senhor Jesus, para nos servir. Amém, igreja? Todos que entenderam essa quarta e última parte do ensinamento no Apocalipse, Deus abençoe vocês. Preste bem atenção. Leia as páginas, todos os capítulos, versículos que foi lido, desde o primeiro, da primeira parte até agora. Leiam com calma, porque Apocalipse é revelação. Não é só ler, não. Temos que ler com calma. Ter calma. Ter um momento para meditar no Apocalipse. Então medite na revelação do Senhor Jesus, que vale a pena o nosso sofrimento aqui na terra, porque o Rei irá nos servir. Amém? Se você gostou, inscreva-se no nosso canal. Nós teremos vídeo novo toda semana. Toda semana vamos ter um vídeo novo. Inscreva-se. Passe para as pessoas, compartilhe com a igreja que você congrega. É só escrever lá no YouTube, Pastor Bento Ferreira Ensinamento. Já vem todos os ensinamentos. Tá bom? Deus abençoe vocês. E na próxima semana estaremos de volta com mais palavra do Todo-Poderoso. Deus abençoe.